esse é o Decide na TV. No programa de hoje eu vou trocar um pouquinho de papéis, de entrevistador para entrevistado. Viviane Menezes vai conversar comigo e a gente vai falar um pouquinho sobre franchising, um assunto em ebulição nos últimos anos e, pelo menos para mim, muito interessante. Espero que vocês gostem, fique aí que a gente já volta. Olá, esse é o programa Decide na TV, uma realização do Núcleo Decide, da FEA USP e da TV Otiora. Eu sou a Viviane Menezes Penhalbel e hoje estamos aqui com o Helder de Souza Aguiar, professor e doutorando da FEA USP. Helder, por que as decisões em franquias são importantes? Bom, as decisões em franquias... Na verdade, decisões em franquias nós temos de dois níveis, né? Do franqueado e do franqueador. Né? Vamos começar com o que? Com o franqueado? Acho melhor, Vamos pelo né? franqueado? Pelo franqueado. Bom, o que leva o franqueado... Na verdade, o que eu... falar um pouco dos meus estudos, o que leva um franqueado a buscar uma franquia? Né? Por que ele vai atrás de uma franquia? As pessoas sempre me perguntam, assim, até bom a gente conversar sobre isso, porque todo mundo vem perguntar para mim, mas franquia não é mau negócio, é bom negócio, o que é franquia? Fala, franquia, ela é uma junção entre o que você tem e o que você precisa. Então, muitas vezes, as pessoas, elas sabem administrar um negócio, mas, por exemplo, como que eu vou fazer marketing? Né? Eu sou bom de finanças, mas não sou bom de marketing. Eu sou bom em compras, mas não sou bom em finanças. Eu não sei como é que eu vou colocar um programa na minha loja. Eu não sei como é que eu vou desenvolver uma marca. Então, tudo isso impacta se a pessoa vai comprar, se a pessoa deve ou não comprar uma franquia. Então, essas são os primeiros fatores que a pessoa precisa pesar. Né? E a partir do momento que você acha que o que você está buscando, você não tem capacidade plena para fazer aquilo, então um dos motivos, uma das coisas que você pode fazer é buscar uma franquia, né, que vai ter uma experiência no mercado, já vai ter um tipo de produto que foi testado, né, já tem uma certa vivência, existem outras unidades daquela marca, então essa unidade ela já teve alguns problemas, que é normal em negócio, e isso vai ajudar a empresa a galgar ou passar melhor, né, esses problemas que tem. Então, a primeira decisão é essa. Quero comprar uma franquia. No que eu devo pensar? Primeiro, franquia te serve? É uma coisa que te interessa? É uma coisa que você vai sentir prazer em administrar? Porque assim, uma outra coisa que as pessoas acham é que assim, eu vou comprar uma franquia e não vou fazer nada. Até eu tive uma experiência um dia desses, uma pessoa que eu conheço falou, meu pai comprou uma franquia em Uberlândia. Eu falei, como assim? Mas seu pai não trabalha e mora aqui? Ele falou, mas ele comprou uma franquia porque ele falou que franquia... Eu falei, olha, eu acho que tanto o franqueador quanto seu pai estão tanto quanto equivocados, né? Uma decisão muito difícil. Porque pensa bem, você tentar administrar um negócio tão longe é um empecilho, né? Ele falou, mas meu pai vai todos os finais de semana. Eu falei, então ele vai ter que ir realmente todos os finais de semana, né? Porque é um negócio como outro qualquer. Não significa que é franquia que você não vai trabalhar. Então essa é a primeira decisão que as pessoas têm que tomar. Eu quero mesmo uma franquia ou eu estou pensando em uma franquia como uma segunda fonte de renda? Né? Então acho que essa é a decisão mais importante. E para ficar claro para quem vai abrir uma nova franquia, depois dessa decisão, eu quero comprar uma nova franquia, decidir, que outras decisões eu preciso tomar nesses primeiros momentos? O franqueador, assim, o que acontece é que geralmente a franquia já vem com pacote. Né? Então você comprou a franquia vem com o pacote. Aí as decisões mais importantes, estratégicas, na verdade as decisões do franqueador vão ser decisões operacionais do dia a dia. Né? Contratar funcionário, mais, menos funcionário, fazer uma promoção local ou regional. Né? Essas são as decisões que o franqueado precisa ter. Agora, o franqueador, na verdade, a partir do momento que você está dentro da franquia, as decisões que mais vão impactar o negócio são as decisões do franqueador. Então, a gente, inclusive agora faz parte da minha pesquisa,
Eu estou pesquisando exatamente isso. Por que depois que os franqueados entram nas franquias, por que eles acabam se desengajando? Né? Porque muitos franqueados, eles acham que eles encontraram o pote de ouro no final do arco-íris. Né? Então no primeiro, no segundo mês ou no primeiro ano, ele acha que é o negócio mais legal do mundo, porque era tudo diferente. A partir do momento que ele começa a ver e começa a entender o que é a franquia, ele começa a passar por um processo de desmistificação e ele começa alguns, né, não todos, lógico, eles começam a se desencorajar e assim, pegar um certo desgosto pela franquia. Então eles começam a subinvestir. Então, em vez de você investir seu tempo na franquia, você acaba investindo em outros negócios. Então, por exemplo, você tem outro negócio, você vai investir em outro negócio e deixa a sua franquia de lado. Né? Então, isso aí impacta na decisão do franqueador quando ele vai escolher o novo franqueado. Porque, assim, é muito importante os franqueadores entenderem o seguinte, é lógico que a sua rede precisa crescer, é lógico que você precisa de novos franqueados, é lógico que você precisa de novas unidades para você ter economia de escala. Só que escolher o seu franqueado é muito importante e tentar passar para ele o que realmente é o teu produto, né? Não só para o consumidor final, mas também para o franqueado. Porque às vezes as franquias, que nem no caso dessa franquia que eu exemplifiquei, né? Fala pro cara, não, olha, você pode morar em São Paulo e ter uma franquia em Uberlândia. Eu acho que esse franqueado ele precisa rever os conceitos dele, né? Porque isso não é uma maneira certa de vender uma franquia, né? Eu acho que os franqueadores eles precisam entender disso. Como que ele vai engajar o franqueado para o franqueado não deixar aquela unidade ficar subinvestida, ou outra coisa que pode acontecer também é o franqueado usar simplesmente a marca dele para vender produtos diferentes. Então, existem algumas ocorrências que aconteceram na história da franquia que foi exatamente isso. A pessoa usa a marca da franquia, só que não vende produtos da franquia. Vende uma parte dos produtos da franquia, mas não vende outros. Ou presta serviços que a franquia prestaria e presta outros serviços que não tem nada a ver, de repente com a mesma qualidade, porque aqueles funcionários ele não treinou na franqueadora, né? Então, as pessoas precisam entender isso. E é exatamente o Kahneman, né? Todo mundo aqui está citando o Kahneman, que foi prêmio Nobel. O Kahneman ele fala exatamente dos vieses, assim, né? Que os vieses são tanto quanto problemáticos por causa disso, porque decisões muito complexas os franqueadores acabam tomando de uma maneira muito simples. Então assim, eu tenho 10 franqueados que são engenheiros. Então todo franqueado, e desses 10 franqueados, 9 são muito bons. Então os próximos franqueados que eu quero são engenheiros. Não necessariamente, né? Não significa que talvez uma formação, ou existe uma mítica na franquia que diz o seguinte, o franqueado ele também precisa ser empreendedor. Mas quanto que ele precisa ser empreendedor? Porque se ele for empreendedor demais, também tem um problema, porque assim, ele vai querer mudar aquele negócio. Na história do McDonald's, o McDonald's é um marco nas franquias, porque assim, tudo que a gente pode imaginar de franquia, o McDonald's já passou. Tem um livro sobre os arcos dourados do Love, ele conta toda a história do McDonald's, muito interessante. Então tudo que você vai estudar, de repente você dá uma olhadinha no livro lá e fala, em algum momento da história do McDonald's, o McDonald's sofreu esse problema, né? E o McDonald's também sofreu isso, com franqueados no começo que resolveram fazer hambúrguer do jeito que eles queriam e tudo mais. Teve o seu lado bom, porque teve um franqueado que inventou o Big Mac, né? Então ele inventou o Big Mac e mostrou, mas ele mostrou para o Kroc, na época que era o dono da franquia, e o Kroc falou, não, isso aqui é um negócio legal, vamos tentar levar esse produto para toda a rede. Né? Mas nem sempre é assim, né? Então o franqueado você precisa cuidar do franqueado para que ele não tome decisões equivocadas. Mas imagino que tenham regras que coloquem limite até que ponto o franqueador e o franqueado podem agir. Como que funciona? É interessante você falou isso, porque isso é uma discussão que tem desde os anos 70. Até que ponto eu vou fazer um contrato fechado de uma maneira que eu não vou conseguir novos franqueados? Porque assim, se você apresentar, imagina você, Viviane, vai comprar uma franquia, e aí eu mostro para você um contrato de 1000 páginas. Você vai olhar aquele contrato e falar, nossa,
né? Assusta. Perigoso. É perigoso. O que será que tem aí no meio disso, né? Ou se eu te dar um contrato de 2 páginas para uma franquia, na verdade eu também não vou conseguir conciliar nada disso. Ou se eu falar, você precisa seguir à risca o manual. Aí você vai ver o manual é desse tamanho. Então, na verdade existem regras, né? Mas isso é uma discussão que vem há pelo menos 40 anos. O quanto que você pode travar o seu franqueado, entre aspas, para ele fazer exatamente só o que está no manual, né? Porque é muito complicado. Você tem nas franquias, a gente tem uma figura que chama consultor de campo. Então esse consultor de campo, ele faz algumas visitas nas franquias. Por exemplo, todo dia 15 você recebe a visita do teu consultor de campo. E às vezes ele faz visitas surpresas, né, para ver se está tudo certo, se realmente você não está preparado, aquela história de auditor, né? O auditor vai chegar e você... Então, para ver se está tudo certo. Então você tem a visita surpresa do consultor de campo. E o consultor de campo precisa ver isso, se a franquia está tendo algum problema, se ela não está agindo como os preceitos do manual, né? O franqueado também, por sua vez, ele precisa entender o seguinte: isso é uma grande decisão na hora das empresas. Você tem uma marca, quer franquear. Primeira coisa, você precisa entender que você vai precisar dar curso, assim, formação constante para o teu franqueado, porque ele vai precisar estar sempre entendendo e ele vai precisar estar sempre absorvendo a cultura da empresa. Então, eu não vou dar, tudo bem, você faz um contrato de 5 anos com o franqueado, e aí você fala oi na assinatura do contrato, e daqui a 5 anos você fala oi de novo para você renovar o contrato. Então isso não existe, né? Você precisa estar constantemente treinando, mudando o layout de loja, se você presta serviço, treinando os funcionários do franqueado, né? Então o franqueador, ele precisa entender isso. Uma das decisões que ele tem que ter vou ser franqueador, vou transformar minha marca em franquia, tenho que entender, você sabe melhor de processo que eu, vou ter que ter processos específicos para poder que durante um período de tempo X da franquia, ele não saia daquela maneira de agir que supostamente está no manual de franquia. Em relação a tudo que está fora do manual, quais são as decisões que normalmente precisam ser tomadas entre franqueador e franqueado? Então, isso aí é uma coisa complicada, porque assim, os manuais mudam de empresa para empresa, né? Então, assim, não existe hoje um manual, se você falar, eu já vi alguns manuais de franquia, não existe um manual padrão, né? Então, alguns franqueados, eles deixam o seu franqueador, alguns franqueadores deixam seus franqueados mais livres, né, para tomar algumas decisões. Então, por exemplo, quando você presta serviço, né, muitos franqueados não vão ficar vendo quem que é seu fornecedor de detergente, por exemplo, ou quem é o seu fornecedor de X ou N produtos, né? Já quando você tem alguma coisa que é de varejo, é diferente, né? Então, por exemplo, as franquias alimentícias, elas têm todo esse... uma outra decisão importante, ela precisa certificar todos os fornecedores. Então, não dá para você simplesmente falar para o seu franqueado, olha, você vai comprar fruta da onde você achar que tem que comprar, né? Você precisa certificar, treinar também o teu fornecedor de fruta, treinar quem vai te fornecer verdura, treinar quem vai te fornecer legumes, tudo isso para te fornecer num padrão tal que a franquia seja sempre a mesma. Eu tive uma discussão ontem exatamente sobre isso. A gente estava falando, mas qual que é o grau que eu posso deixar livre o meu franqueado? O grau seria o seguinte: se você deixar o teu franqueado de uma tal maneira decidir que ele vá descaracterizar a franquia, então não precisa ter franquia, né? Ele pode ter um outro negócio qualquer. Então, ou você pode simplesmente vender para ele um treinamento, né? Vou te treinar para você ter um negócio X, não para ter uma franquia, porque você investe na franquia, você investe tempo, dinheiro, investe na marca, e aí a pessoa é como um filho, né? E a pessoa vai pegar teu filho e vai tratar o teu filho de qualquer jeito, né? Isso acaba não dando certo. Inclusive, aqui no Brasil, a gente vê pouco, a gente ainda vê, mas vê pouco, contratos de franquia sendo quebrados por causa da morosidade da justiça, né? Então você não consegue, geralmente as franquias têm contrato de 5 anos,
E aí quando você descobre que o teu franqueado ele não está agindo da maneira que você queria, por dispositivos legais você pode destituir da franquia. Só que isso às vezes causa um certo problema, porque até a justiça, né, se desenvolver. Então muitos franqueadores esperam terminar o contrato para não renovar o contrato. Só que isso é outro grande problema, porque a sua decisão inicial de escolher o franqueado foi mal feita. Então você decidiu por vieses, heurísticas, enfim, escolher esse franqueado. E aí esse franqueado no futuro ele vai te causar problema. Só que imagine o seguinte, você viaja muito, e aí você vai para uma cidade que você não conhece nenhum lugar, e você vê um restaurante ou um fast food franqueado. Quando você vai lá, você fala, bom, eu vou comer aqui, porque pelo menos eu sei mais ou menos como é a qualidade. E aí você chega lá no fast food de hambúrguer, tem até uma pesquisa que eu fiz há um tempo atrás que foi engraçado. Existia um fast food de peixe que eles franquearam o negócio para a Argentina e deixaram um pouco solto a franquia. E aí quando o consultor de campo chegou lá, estava vendendo churrasco na franquia de peixe, né? E tem nome de peixe, então assim, é uma coisa... Então, o intuito da franquia é essa, né? Ela mantém um padrão, e o consumidor quer manter esse padrão. Aí, digamos que você foi lá para a Argentina na franquia de peixe e viu o churrasco. Aí quando você chega aqui em São Paulo vai falar, pô, será que tem churrasco aqui também? Você vai criar uma certa indecisão. E no caso de serviços, por exemplo, uma franquia mal intencionada, ou um franqueado mal intencionado, ele pode prestar um péssimo serviço para você. E aí você acaba não entrando em mais nenhuma franquia da rede. Então, quer dizer, por causa de uma maçã podre, você pode afetar uma série de outros franqueados seus. Então, você precisa pensar bem na hora de você escolher aquele franqueado. Então, algumas franquias, elas têm uma sistematização para isso. Então, pelo que você relatou, a questão da imagem da franquia e como o franqueado ele não pode descaracterizá-la, esse é o principal ponto que deve ser protegido entre franqueado e franqueador. Isso. Então, como essa decisão de proteger essa marca, ela é administrada pelo franqueador, então, que é o principal responsável, o dono da marca. Então, o que a gente estava falando agora, eu acho que existem alguns pontos muito importantes. Primeiro, escolher bem os seus franqueados. Se você escolher de qualquer maneira, isso é uma coisa que é normal, assim, quando você vê franquias novas, você vê isso, a pessoa pega qualquer um para franqueado. Então, ele está precisando, ele está querendo crescer, querendo mostrar volume, então ele quer um crescimento mais orgânico, e aí ele pensa o seguinte, tendo dinheiro, eu vou aceitar. E aí o que acontece? No futuro, isso é uma boa decisão de curto prazo, talvez para ele. Mas o que isso vai acarretar a longo prazo? Na verdade, são decisões que têm múltiplos efeitos no tempo, né? Então você precisa pensar que aquela decisão sua tomada hoje, talvez a curto prazo ela vai valer a pena. Mas e a longo prazo? Então, algumas franquias que eu conheço, elas têm uma sistematização exatamente na escolha dos franqueados. Então, essa é a primeira. Né? Escolher muito bem seu franqueado. Mesmo que você tenha uma franquia que hoje tem 2 unidades, você precisa escolher a pessoa que vai ser seu parceiro. Porque ele vai ser, no mínimo, durante 5 anos, né, que é o prazo médio aqui das franquias no Brasil. Ele vai ser durante 5 anos e ele vai levar o seu nome e a sua marca durante 5 anos. Segundo, é você saber que para franqueados diferentes, você tem que treinamentos diferentes. Então existem níveis diferentes de franqueados, treinamentos diferentes. Algumas franquias treinam todo mundo igual. O cara que tem 5 anos e o cara que tem 50 anos na franquia, modo de falar. Então não é a maneira certa de treinar, né? Porque você pode até desestimular de repente aquele... Ou você deixa de treinar bem aquele que está começando, ou você acaba desestimulando aquele que está há muito tempo na franquia. Porque, pensa bem, você vai assistir uma aula que você já assistiu 20 vezes a mesma aula. Putz, eu tenho que ir lá assistir a aula. Eu já sei tudo isso, o cara não vai falar nada novo, ou o cara não vai falar nada diferente, né? Então, uma outra decisão e uma outra que a franquia tem que tomar. Vou treinar todo mundo igual ou vou treinar diferente? Eu treinaria diferente.
Então acho que essas são as decisões, duas decisões mais importantes. Como treinar e como se relacionar com seus franqueados e como escolher seus franqueados, que é muito importante. Sem dúvida. E de tudo que falamos nessa entrevista, Helder, o que você ressaltaria como decisão fundamental sobre franquias? Eu acho o seguinte, pensa e pesquisa. Você tem a COF, né? Quando você vai comprar uma franquia, quando você fecha, antes mesmo de você... A lei obriga o franqueador a entregar a COF, né? Que é a circular de oferta de franquia. Lá tem uma série de informações do franqueador. Então você dê uma olhada, pense com calma, você franqueado ou pretendente a franqueado e você franqueador. Pense o seguinte, os seus futuros franqueados vão ser como esposas. Eles vão te demandar uma atenção e eles vão querer parte no seu negócio, porque afinal de contas eles também pagam por isso. Helder, muito obrigada pela sua presença. Aqui vamos encerrando o programa Decide na TV. Para mais informações, por favor, acesse www.nucleodecide.com.br. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado do entrevistado e nos próximos programas outros entrevistados trazendo outras pautas interessantes sobre decisão. Obrigado e até mais.